Boa noite a todos, dando início a mais uma live por aqui, seguindo nossa revisão de semiologia. Hoje vamos falar sobre semiologia dermatológica. Então vamos lá. Plano de estudo com 18 questões, como sempre, selecionei 10 aqui para nós fazermos. É um plano de estudo bem interessante, tem vários conceitozinhos que são difíceis de lembrar, de memorizar, como o que é uma petequia, o que é uma equimose, esse tipo de coisa. Então vamos lá, que é bem importante e bem interessante. Primeira questão. Manchas de pele se dividem em três tipos: pigmentares, vasculares e hemorrágicas. Assinale a alternativa que não contém um exemplo de mancha hemorrágica. Então aqui nós temos 4 exemplos de manchas, sendo que 3 são hemorrágicas e uma não. Vamos lá. Petequias. Petequias são hemorrágicas. Então, como ele quer um exemplo que não contém uma mancha hemorrágica, nós sabemos que a petequia não é. Víbices. Víbices também é um tipo de mancha de pele classificada como hemorrágica, então não é a nossa alternativa. Telangiectasias. Telangiectasias é a nossa alternativa, ela não é uma mancha hemorrágica, ela é uma mancha vascular. Então, ela é a nossa alternativa. E a equimose também vai ser um tipo de mancha hemorrágica. Como está escrito aqui, são manchas hemorrágicas, equimoses, petequias e víbices. Daí tem a definição de cada uma, como disse, por isso é muito interessante. Equimoses são manchas hemorrágicas em placas maiores de 1 centímetro de diâmetro. Sempre uma imagem mostrando. As equimoses são os famosos hematomas. As víbices são manchas hemorrágicas lineares. E as petequias são manchas hemorrágicas puntiformes. E as telangiectasias, que são nossa alternativa, são manchas vasculares e são dilatações de vasos terminais, como arteríolas, vênulas e capilares, como está aqui nessa imagem. Então vamos lá, vamos fazer um flashcard aqui sobre isso. Semiologia dermatológica, vamos colocar aqui. Telangiectasias são manchas vasculares. Vamos colocar isso daqui atrás, explicando o que são. Vamos colocar uma imagem também. Esses flashcards vão ficar bem legais. Quem quiser também vai poder estar revisando depois. Todos os flashcards que são feitos nas lives, eles ficam disponíveis para o público. Então, quem quiser estar revisando depois, só acessar. Esse daqui eu vou colocar bastante imagem, ficar bem completinho. Então, vamos lá. Primeira questão, não é um exemplo de mancha hemorrágica, telangiectasia. É um exemplo de mancha vascular. Vamos para a segunda. Segunda vai ao contrário, basicamente, do que a primeira. Assinale a alternativa que contém um tipo de mancha que não desaparece a digitopressão e nem a vitropressão. Basicamente, as manchas que não desaparecem a esse tipo de manobra vão ser as manchas hemorrágicas. Então, como nós já sabemos, qual dessas aqui é um exemplo de mancha hemorrágica? Alternativa D, petequia, acabamos de falar na alternativa anterior, são manchas hemorrágicas e que não desaparecem a digitopressão. A mancha hiperêmica é um tipo de mancha vascular, então ela, aqui está um exemplo, ela vai desaparecer a compressão, porque quando a gente comprime o vaso, ele vai sumir temporariamente o efeito da dilatação deste. A telangiectasia a gente acabou de falar, também é vascular, decorre da vasodilatação terminal, e quando você comprimir, essa dilatação do vaso vai sumir também. E as aranhas vasculares, também, como o próprio nome já diz, são manchas vasculares e também somem a digitopressão. Enquanto as manchas hemorrágicas, como as petequias, elas não vão sumir essa digitopressão, porque existe uma deposição de sangue no local. Aqui está um exemplo de petequia, e aqui fala a diferença, ó, as petequias puntiformes, as víbices lineares e as equimoses, placas de mais de 1 centímetro de diâmetro, são os famosos hematomas. Nós vamos fazer um flashcard falando sobre as petequias. Vamos lá.
Semiologia dermatológica. Petequias são manchas hemorrágicas, já que decorrem do extravasamento de sangue, por isso não desaparecem com compressão. Vamos colocar uma imagem aqui. Petequia. Vamos para a próxima questão. Questão número 3. Sobre as formações sólidas denominadas nódulos, assinale a alternativa correta. Nodosidade é uma formação menor do que o nódulo. Não, as nodosidades elas são formações maiores do que o nódulo. Então, essa está incorreta. Ficam localizados na epiderme. Não, os nódulos eles se localizam na hipoderme. Nem sempre são dolorosos. Essa está correta, Doc. Os nódulos nem sempre são dolorosos. Já vamos explicar ela melhor. Possuem diâmetro menor que 1 centímetro. Não. Os nódulos eles possuem diâmetro maior que 1 centímetro. Quem possui diâmetro menor que 1 centímetro é a pápula. Então, sabemos que a nossa alternativa é a letra C. Nem sempre são dolorosos. Por que nem sempre são dolorosos? A questão dos nódulos, eles podem ser malignos, que normalmente estão relacionados a uma neoplasia, por exemplo, ou benignos, ou inflamatórios, que, como o nome já diz, estão relacionados com a inflamação. Os nódulos benignos, eles vão apresentar os sinais inflamatórios, como dor, calor, rubor, e, como eu já falei, a dor é um dos sinais flogísticos, então esse nódulo vai ser dolorido. Enquanto o nódulo maligno, ele é indolor. Então é muito mais perigoso um nódulo que não dói do que um que dói. Então nem sempre os nódulos são dolorosos. Podem ser nódulos malignos que a pessoa nem vai sentir uma dor nele. Aqui tem uma imagem de um nódulo. E vamos colocar um flashcard sobre isso. Cirurgia dermatológica. Os nódulos nem sempre são dolorosos. Essa é uma informação super importante que ajuda a diferenciar um nódulo maligno, que é um indolor, de um benigno / inflamatório, que é o dolorido. Vamos lá, vamos botar uma imagem de um nódulo aqui também. Seguimos para a próxima questão, questão número 6. Sobre o exame da coloração da pele, assinale a alternativa incorreta. Essa questão aqui tem bastante gente se confundindo nela. Então vamos lá. O fenômeno de Raynaud costuma seguir a sequência palidez, cianose e vermelhidão. Essa está correta, Doc. O fenômeno de Raynaud, ele é uma condição em que algumas áreas do corpo elas vão ficar dormentes e frias em determinadas circunstâncias, em certa condição. E ele vai normalmente seguir essa questão. Primeiro fica pálido, depois fica cianótico e depois fica vermelho. Então, a alternativa correta. O tempo de enchimento capilar costuma ser de 3 segundos. Tempo normal de enchimento capilar. Vamos passar para a próxima, que essa é uma das que está deixando a galera em dúvida. A cianose periférica decorre da perda de oxigênio a nível da rede capilar. Essa está correta, Doc. A cianose realmente decorre da perda de oxigênio a nível da rede capilar, a periférica. E o uso excessivo de alimentos ricos em caroteno não pode causar icterícia. Então, essas são as nossas duas alternativas que restaram e são as duas que estão sendo mais assinaladas e que está aumentando o nível de dificuldade da questão. Qual que vocês acham que é, Doc? Podem escrever aí no chat. Vamos ver a opinião de quem está assistindo. Podem escrever, porém, eu já digo que a resposta correta é a letra B. No caso, a letra B é a alternativa incorreta. Porque o tempo de enchimento capilar normal ele costuma ser de 1 segundo, menos de 1 segundo até. Então, não é 3 segundos como aqui está escrito. Apesar de 2 a 3 segundos, a gente até aceitar não como tão patológico, mas o tempo normal é menos de 1 segundo. Essa questão aqui, essa alternativa, a alternativa D, aonde que está a dúvida da maioria?
O uso excessivo de alimentos ricos em caroteno, ele realmente pode gerar uma coloração amarelada da pele. Porém, ele não vai gerar icterícia. A icterícia ela vai ser sempre patológica por acúmulo de bilirrubina e vai atingir também as mucosas. Enquanto o amarelão, a coloração de pele amarelada, que é ocasionada pelo uso excessivo de alimentos ricos em caroteno, ele vai gerar só uma coloração da pele, então ele não vai atingir mucosa e ele não vai ser patológico, né? Então vamos lá, alternativa B, nossa alternativa correta. Vamos fazer um flashcard sobre isso, sobre o tempo de enchimento capilar. Tempo de enchimento capilar, condições normais, esse tempo costuma ser de menos de 1 segundo. Vamos fazer um flashcard sobre isso. Condições normais, menos de 1 segundo. E vamos colocar uma imagem. Nós temos uma imagem nessa alternativa aqui. Enchimento capilar, vou deixar aqui no flashcard. E vou mostrar aqui como é feito esse teste do tempo de enchimento capilar. Ele é bem fácil. É só pressionar a ponta do dedo e ver como que o sangue vai retornar para esse tecido para ver qual que é o tempo de enchimento capilar. Se for bem rápido, menos de 1 segundo, quer dizer que está tranquilo. Se demorar muito, significa que tem algum problema aí. Vamos para a próxima questão, número 9. A imagem a seguir mostra uma alteração comum, principalmente na pele das mulheres. No exame dermatológico das lesões elementares, essa alteração pode ser classificada como... Temos aqui a imagem. Deixa eu dar um zoom para facilitar. Está pedindo qual que é a classificação dessa lesão elementar. Então vamos lá. Víbices, aranha vascular, telangiectasia ou Hagades? Então, nós sabemos que é uma lesão vascular, né? Então, de qualquer forma, a víbice, que a gente já viu, a gente já elimina. Porém, essa daqui a gente já viu lá na primeira questão, Doc. É um exemplo de telangiectasia. Ele é uma microvarize, que são as telangiectasias venocapilares. Podem ser vistas também no tórax de pessoas idosas. E o porquê que não é uma aranha vascular, que também é um fenômeno vascular, porque a aranha vascular vai lembrar a forma de um aracnídeo, de uma aranha. E vão estar presentes normalmente em alcoolistas crônicos. Porém, essa imagem, telangiectasia. As Hagades ou fissuras são classificadas entre as perdas teciduais e também não tem sentido com essa imagem aqui, seria uma situação bem diferente. Como já fizemos um flashcard sobre telangiectasia, apesar de ser a alternativa correta, vamos fazer sobre aranhas vasculares. As aranhas vasculares são do tipo telangiectasia que lembram a forma de aracnídeos. Podem estar presentes em alcoolistas. Então vamos lá. Vamos para a próxima questão, número 10. Questão bem interessante essa, Doc, para a gente fazer a correlação entre o nome da lesão elementar e sua definição. Então, assinale a associação correta entre as colunas com o nome das coleções líquidas da pele e sua definição. Estamos na questão 10. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, bolha. Qual que é a definição da bolha? Bolha é a elevação da pele com conteúdo líquido em seu interior maior do que 1 centímetro de diâmetro. Então, vamos lá. A gente já vê que tem uma aqui que é menor que 1 centímetro de diâmetro. Aqui é menor que 1 centímetro de diâmetro, vai ser a vesícula. Então, tá aqui a diferença entre vesícula e bolha. Vesícula vai ser uma elevação da pele com líquido menor que 1 centímetro de diâmetro e a bolha maior que 1 centímetro de diâmetro. A elevação circunscrita da pele com conteúdo purulento de localização dermo-hipodérmica ou subcutânea vai ser o abscesso. Então, o abscesso ele tem um conteúdo purulento, ele tem localização dermo-hipodérmica ou subcutânea, e a elevação circunscrita da pele com conteúdo purulento menor do que 1 centímetro vai ser a pústula. Então, qual que ficou nessa ordem? Bolha 1C
Abscesso, A. Então, 1C, 2A. Vesícula ficou como B. Então, 3B. E a pústula, 4, ficou como D. Então, nossa alternativa é alternativa B. Aqui estão as definições que já estão lá em cima. Vamos colocar isso no nosso flashcard, Doc. Vamos ver se vamos nos lembrar posteriormente. Esse flashcard vai ficar bem difícil, mas bem completo. Vamos tirar aqui, ó. Vamos ver quem vai se lembrar posteriormente na hora da revisão o que é o que. Que tem os exemplos, né, de pústula, queimaduras, varicela, as vesículas também, nessas situações, o abscesso no caso de uma furunculose, e a bolha no caso de queimadura e alergia a medicamentos. Temos uma imagem aqui sobre as coleções líquidas, que eu também vou colocar no flashcard, e vou abrir aqui para nós darmos uma olhada. Então aqui, ó, resumindo, vesícula, coleção líquida elevada com diâmetro de até 1 centímetro. As bolhas vai ser a mesma coisa que a vesícula, mas com mais de 1 centímetro. As pústulas vão ser as vesículas com conteúdo purulento. E o abscesso, quando se forma uma coleção purulenta na derme, hipoderme ou subcutânea. Aqui está em ordem: vesícula, bolha, pústula e abscesso. Vamos para a próxima questão, número 12. Perda delimitada das estruturas que constituem a pele que chega a atingir a derme. Essa definição diz respeito a qual dos tipos de perda teciduais a seguir. Então vamos lá. Constituem a pele que chega a atingir a derme. Então, chega a atingir a derme, Doc. A que chega a atingir a derme significa que é mais profunda, que é mais violenta, vamos assim dizer. E aqui já é de se esperar que seja a ulceração. Qual que é a diferença entre a ulceração e a escoriação? Que a escoriação não vai atingir a derme, mas de resto elas são iguais. É uma perda tecidual, a úlcera vai atingir a derme, ela normalmente vai deixar uma cicatriz, e a escoriação ela não atinge a derme, normalmente não deixa cicatriz. Temos também a escara, que é quando parte do tecido cutâneo torna-se necrosado devido à pressão combinada, ou não, com fricção ou cisalhamento. Aqui temos um exemplo. E temos a erosão, que é o mesmo nome que a exorção, e se refere ao desaparecimento da parte mais superficial da pele. Atinge apenas a epiderme. Então vamos lá, nós vamos fazer um flashcard sobre a definição de ulceração. Então vamos lá. Opa. Ulceração igual. Perda limitada das estruturas. Chega a atingir a derme. Como chega a atingir a derme é a ulceração. Sem essa informação, nós não saberíamos se é uma ulceração ou uma escoriação. Temos uma imagem também para esse flashcard. Como vocês podem ver, aqui temos um exemplo de uma ulceração. Olhe como é profunda, como ultrapassa o limite da epiderme, vai até lá na derme. Por isso que vai deixar uma cicatriz também, né, Doc? Então vamos lá, questão 13 agora. Mais uma questão de relacionar, legal para nós adquirirmos conhecimento aqui. A vesícula a gente já sabe qual que é, o que é. Então, vamos lá. Relacione adequadamente os tipos de lesão alimentar da pele e as respectivas características. Pápula. O que é a pápula, Doc? A gente já viu o que é a pápula. Vamos lá. A pápula vai ser elevação palpável circunscrita da pele com menos de 1 centímetro de diâmetro. O que é a placa urticada? A placa urticada vai ser a lesão levemente elevada, tumefação transitória rosa ou vermelha da pele com mais de 1 centímetro de diâmetro. A goma, esse é um conceito novo que a gente ainda não viu. A goma vai ser um nódulo que se liquefaz na parte central, podendo ulcerar. A infiltração vai ser um aumento regional da espessura e consistência da pele, às vezes com discreta vermelhidão.
E a vesícula vai ser uma lesão elevada com menos de 0,5 centímetros de diâmetro, contendo líquido. Aqui é uma definição já um pouco diferente, a gente acabou de ver com menos de 1 centímetro de diâmetro. Mas enfim, que nós sabemos que a primeira é uma vesícula. Sabendo já que a primeira é o 5, só sobra a alternativa D para nós. Então, a ordem correta, 5, 3, 2, 1, 4. Vesícula, goma, placa urticada, pápula e infiltração. Então, vamos lá, alternativa D é a nossa alternativa. E vamos colocar a definição de pápula, que a gente ainda não havia visto, que é bem importante. Elevação palpável circunscrita da pele com menos de 1 centímetro de diâmetro e nódulos são formações sólidas localizadas na hipoderme, diferentemente das pápulas que são superficiais. Vamos deixar isso aqui para não dar uma dica e ficar muito fácil. Então, nós podemos até deixar aqui, vamos ocultar novamente pápula. Então, vamos lá, Doc. Mais duas questões, vamos lá. Questão número 15. Conhecer a evolução das lesões elementares é essencial para estabelecer prognósticos e tratamentos. A lesão elementar secundária que normalmente evolui com cicatriz é... Aqui eu já tinha falado, acabei falando na outra questão. A lesão que evolui com cicatriz é a ulceração. A da pele que chega a atingir a derme, diferentemente da escoriação. Outra diferença é que a úlcera forma cicatriz e a escoriação não. Então vamos fazer um flashcard agora com uma pergunta. Qual forma cicatriz? Ulceração ou escoriação? Perguntar aqui, e aqui nós respondemos dessa forma. Úlcera forma cicatriz, a escoriação não. Então, primeiro a resposta, ulceração, depois a explicação. Então vamos lá, vamos para a nossa última questão. É a questão número 17. Paciente chega ao seu consultório com lesões elementares na pele da testa, conforme a imagem. Sabendo que essas elevações possuem conteúdo líquido e que seu diâmetro médio é de 5 milímetros, assinale o nome da lesão elementar em questão. Então vamos lá. Contém líquido. É o primeiro ponto. Então, possuem líquido, conteúdo líquido. E o diâmetro médio é de 5 milímetros. Só com isso, tem como saber... Opa, é errado. Só com isso, já tem como ter uma ideia do que é, né, Doc? Bolha, pústula, pápula ou vesícula. A bolha, ela contém líquido. Porém, o diâmetro dela é maior que 1 centímetro. Então, a gente já pode se desfazer da bolha. Aqui vemos que são lesões pequenas. As pústulas, elas possuem o líquido, mas o conteúdo é purulento. E aqui a gente vê que o conteúdo não é purulento, né? É só líquido. Então, não são pústulas também. As pápulas, a gente acabou de ver, elas são formas sólidas. Então, também está fora de cogitação. Nos sobrando as vesículas, que realmente são elevações circunscritas da pele, com conteúdo líquido e com diâmetro de até 1 centímetro. Então, vamos fazer um último flashcard sobre a vesícula. Semiologia dermatológica. Vesícula. Vamos ver se eu estou com essa imagem. Estou. Vamos salvar. Então, vamos lá, Doc. Fizemos nossas 10 questões. Tem 18 questões esse plano de estudo. Quem quiser pode ir fazendo as outras. Então, bem interessantes essas questões. E tem várias definições que são importantíssimas para a semiologia. Mas agora vamos fazer nossos flashcards. Então, vamos lá. Semiologia dermatológica. Está aqui. As telangiectasias são manchas vasculares. Foi nosso primeiro flashcard.
são dilatações de vasos terminais, como arteríolas, vênulas e capilares, e aqui temos uma imagem como exemplo. Os nódulos nem sempre são dolorosos. Essa é uma informação super importante que ajuda a diferenciar um nódulo maligno, que é indolor, de um benigno ou inflamatório, que é um nódulo dolorido. Aqui um exemplo de nódulo. Qual forma cicatriz? Ulceração ou escoriação? Forma cicatriz é a ulceração, né, Doc? A ulceração, ela atinge a derme e forma cicatriz, e a escoriação, ela não atinge a derme e não forma cicatriz. Então, temos aqui a nossa resposta, ulceração. Úlcera atinge a derme, a escoriação não, e a úlcera forma cicatriz e a escoriação não. As petecas são manchas, já que decorrem do extravasamento de sangue. Então, são manchas hemorrágicas. E por isso não desaparecem com compressão. As manchas hemorrágicas não desaparecem com compressão e as manchas vasculares desaparecem. Elevação palpável circunscrita da pele com menos de 1 centímetro de diâmetro. Nódulos são formações localizadas na hipoderme, diferentemente das que são superficiais. Então, estamos falando das pápulas. Vamos para o próximo flashcard. É uma elevação circunscrita da pele, que contém líquido em seu interior, e diâmetro de até 1 centímetro. Se é diâmetro de 1 até 1 centímetro, já sabemos que se trata de vesícula. E aqui o exemplo. Muito comum na varicela, no herpes. Perda delimitada das estruturas que constituem a pele, que chega a atingir a derme. Ulceração. Aqui o exemplo. Ó, agora, é aquele lá que, para nós relembrarmos um apanhadão dos conceitos. Elevação da pele com conteúdo líquido em seu interior maior do que 1 centímetro. Se é maior do que 1 centímetro, estamos falando da bolha. Elevação circunscrita da pele com conteúdo purulento de localização dermo-hipodérmica ou subcutânea. Conteúdo purulento, localização subcutânea, abscesso. Elevação da pele com conteúdo líquido em seu interior menor do que 1 centímetro de diâmetro. Se maior do que 1 centímetro é a bolha, menor que 1 centímetro é a vesícula. Elevação circunscrita da pele com conteúdo purulento menor do que 1 centímetro. Se é conteúdo purulento é menor do que 1 centímetro, é a pústula. Então, aqui temos um exemplo com imagem. Vesícula, é a primeira imagem. Bolha, a segunda. Pústula, a terceira. E o abscesso, a quarta. O abscesso é maior do que a pústula. Certo, Doc. Revisamos todos os flashcards. Deu boa, mais uma live de semiologia finalizada, essa vez revisando a semiologia dermatológica. E muito obrigado a todos que ficaram acompanhando. Logo, voltaremos com mais uma live para fechar esse conteúdo de semiologia. Obrigado a todos e até a próxima.